Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer do canal Fala Ateu e é uma honra e um privilégio muito grande receber você aí que está no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, receba o meu fortíssimo abraço. Obrigado a você que está aí comigo no Instagram, pessoal, através do @Fala Ateu. E você que está no Facebook, através do Jason Ferrer. E você aí que está no Spotify, através do Fala Ateu. Receba o meu fortíssimo abraço. Pessoal, no assunto de hoje falaremos sobre o tema Os Chefões da Fé. Revelando os bastidores das quadrilhas mais perigosas do mundo. Se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, pessoal, por gentileza, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal, pessoal. Ative o sininho das notificações, porque a causa aqui, a nossa causa, ela não é só minha, mas ela é de todos nós, ela é nossa. E eu quero ser a sua voz, de forma clara, exata e totalmente objetiva. Mas para isso, eu dependo exclusivamente 100% de você, tá certo? Pessoal, eu quero dizer a vocês que o nosso canal Fala Ateu, ele vai mudar, tá certo? Presta bem atenção, olha, o nosso canal Fala Ateu, ele vai mudar de Fala Ateu para Além da Fé, com Jason Ferrer, tá certo? Então fica muito atento aí, porque quando você vê o canal com capa nova, tudo novo, aí você diz, pô, será que o Fala Ateu saiu do ar? Não, é agora Além da Fé com Jason Ferrer, tá certo? Então fica atento, orelha antenada, tá certo? No radar, para que você não possa perder o nosso canal, tá certo? Gente, é o seguinte, olha só. No tema de hoje, assim, eu vou tratar desse assunto, eu vou tentar ser o mais rápido possível, para que a gente possa falar sobre quem são e como agem esses chefões da fé. Nós, por exemplo, naturalistas, ateus, céticos, agnósticos, materialistas, sabe, antirreligiosos, nós acreditamos que o verdadeiro diabo, o verdadeiro demônio, o verdadeiro Satanás, não é nenhuma entidade espiritual, nenhum ser angelical decaído, mas é esse pastor, é esse bispo, é esse padre, é esse pai de santo e mãe de santo aí, é esse kardecista e esse guru que se aproveita da fé e da ciência, sabe, e da carência, eu quero dizer, das pessoas para se aproveitar delas. Esses líderes religiosos, por exemplo, são esses líderes religiosos, sabe? Cara, esses caras, presta bem atenção, você que é cristão, ou você que tem alguma crença religiosa, cara, esses líderes religiosos, eles não estão ancorados na piedade, ou no sentimento fraterno, no amor, mas neles mesmos, nos negócios deles. Tu entende isso? Trata-se, cara, apenas de uma organização totalmente mentirosa, fraudulenta, corrupta e totalmente criminosa. Cara, essa rede, por exemplo, essa rede de criminosos, esse pessoal, essa rede, ela sempre perseguiu com muito ódio, com muito rancor, os seus oponentes, sejam eles ateus ou teístas. Cara, esse pessoal não considera absolutamente ninguém, sabe? Se precisar fazer gol com a mão ou com as mãos, eles farão, porque regra para ele não existe. Se precisar subordinar, intimidar, trair, odiar, censurar, excluir, prender ou asfixiar, roubar, furtar, enganar as pessoas, matar e queimar a credibilidade do outro, isso eles farão, sem dó, sem receio, sem humanidade, sem sentimento. Não existe uma organização mais cruel e brutal neste mundo todo do que os religiosos. A religião em todas as esferas é algo extremamente opressor, cheio de vingança, cheio de contenda, cheio de ódio. Cada um deles deseja comer uma fatia do bolo ainda maior. Isso, é isso daí que cria uma distorção e uma disseção entre eles.
Se a Constituição ali brasileira, no seu artigo 5º, se ela prega respeito e tolerância religiosa, a Bíblia prega completamente o contrário. Os religiosos, cara, os fundamentalistas, os radicais, são os primeiros a cagar em cima desse artigo constitucional. A maioria esmagadora deles não respeita ninguém. A Bíblia, para eles, é o único meio, o único instrumento de regra, fé e prática e vivência. E eles, esses religiosos, estão um pouco se lixando para a Constituição, cara. A Constituição só serve para eles quando eles estão sendo atacados. Quando eles atacam, tudo bem, beleza, tá ótimo. Quando eles atacam uma marca, um produto, um programa de televisão, um modo de vida, um aspecto da filosofia, um avanço da tecnologia da ciência, aí tudo bem, tá ótimo, bacana. Agora, quando eles atacam, quando eles corrigem a visão do mundo, a visão das pessoas, dizendo o que elas devem vestir, o que elas devem comer, fazer, o que elas devem sentir, como elas devem consumir, aí eles estão fazendo certo. Mas eles mesmos não aceitam as nossas críticas. Entendeu? Para esses caras, cara, é impressionante uma coisa dessa. Para esses caras só existem duas coisas, duas bipolaridades, duas polaridades. Para eles só existe o céu e o inferno, a salvação, a perdição. Sabe? Criatura e filho de Deus. Só existe o bom e o mal. O santo e o profano, o bode e a ovelha. Sabe? As trevas e a luz. Somente Deus e o diabo. A esquerda e a direita. O certo e o errado. Os filhos de Deus e os filhos das trevas. E é assim que eles começam a separar o mundo. A religião é o maior órgão segregador do mundo. Entendeu? Quem eles não gostam, logo são chamados por eles de filhos das trevas, de perdidos, de endemoniados, de bodes, de pecadores, de profanos, de hereges, desse jeito. Cara, eles têm um livro, esse livro aqui, eles têm um livro que manda exterminar pessoas. Tá? Manda exterminar pessoas, manda não tolerar, manda não viver perto dessas pessoas, manda evitar, excluir, bloquear e se afastar dessas pessoas. Tá aqui, é essa a Bíblia. Um livro extremamente desrespeitoso, intolerante, incoerente, radical, sexista, homofóbico, intransigente. Um livro completamente imoral. Um livro que manda matar crianças recém-nascidas e obriga a mulher a se sujeitar ao homem e regulariza a escravidão e ensina os escravos a obedecerem aos seus senhores, porque tais coisas são agradáveis a Deus. Poxa! E tem muita gente, pessoal, acreditando nesse negócio. Por exemplo, aqui em Êxodo, só para você ter uma ideia, para você entender de onde vem toda a corrupção, todo o assassinato, todo o homicídio, para você entender de onde vem toda a crueldade da religião, tá aqui, tá tudo aqui. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 30, diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Começa logo desse jeito, não terás outros deuses diante de mim, e acabou, e fim de papo. Você entende? É desse jeito que funciona. E quer dizer, não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, se a pessoa quiser buscar uma outra religião, não pode. O Deus de Israel manda matar as pessoas, o Deus bíblico manda matar as pessoas que buscarem outra religião. Ainda em Êxodo, capítulo 32, versículo 28, Moisés, ele determinou a morte de 3.000 pessoas, simplesmente porque essas pessoas foram adorar outros deuses. Cara, a Bíblia, ela é a favor da pena de morte, do totalitarismo, da teocracia, é a favor do autoritarismo, da crueldade, do massacre, do genocídio. A Bíblia, você acredita que é ou não? Não é questão de acreditar, está aqui escrito. O Deus da Bíblia, o Deus bíblico, mandou executar
um jovem simplesmente porque o cara estava colhendo lenha num dia de sábado, um dia sagrado. Só por causa disso, pessoal. É impressionante uma coisa dessa. Em diversos versículos, eu disse assim, ó, em diversos versículos, capítulos e livros da Bíblia, o Deus carrasco de Israel sentenciou crianças recém-nascidas à pena de morte, simplesmente por causa da religião de seus pais. Pasme você aí. Simplesmente Deus condenou, o Deus bíblico, ele condenou a pena de morte às crianças de peito, simplesmente por causa da religião dos pais. Só isso, gente. Apenas isso. Só para você ter uma ideia, Deus, ele mandou duas ursas, eu falo Deus bíblico, tá? O Deus da Bíblia mandou duas ursas para esquartejar 42 crianças, simplesmente porque elas brincaram, simplesmente porque elas zombaram, debocharam da calvície do profeta. Você acha que 42 vidas de crianças sendo perdidas, Brasil? Aqui está escrito isso. Está na sua Bíblia, está na sua Bíblia. Abra a Bíblia e conheça. Em Êxodo, capítulo 22, versículo 17, o próprio Deus, de forma totalmente intolerante, ele falou assim, ó, não deixarás viver nenhuma feiticeira. Quer dizer, qualquer feiticeira que você encontrar por aí, mate. Tá? Em Êxodo 22, 17. Em Levítico, capítulo 26, versículo 22, ele diz assim, ó, o próprio Deus falando, enviarei as feras dos campos, as quais lhes deixarão sem os seus filhos. Feras para comer os filhos dos desobedientes. É assim, é desse jeito, é o livre-arbítrio que esse Deus de Israel te dá. Mas se você não obedecer a ele ali, e não seguir, não matar as pessoas de acordo com o ritual dele, se você não fizer, se você não comer sangue, se você não matar pessoas, se você não for um assassino como Moisés, como Gideão, como Josué, se você não for um assassino como Davi, aí ele manda as feras do campo, dos campos, para comer os teus filhos. E isso está escrito nessa bosta aqui. E tem gente querendo falar dessas coisas, sabe, no Congresso. Está tendo aí um museu da Bíblia. Mais de 25 milhões de reais sendo investido para o Museu da Bíblia. Isso é impressionante. Um livro genocida. Um livro que Hitler teria vergonha de ler. Você está me compreendendo o que eu estou falando para você? Isso é um atraso, pessoal. Em Êxodo, capítulo 32 agora, cadê? Êxodo, capítulo 32, versículo 27. Moisés, agora, um dos piores carrascos e assassinos da Bíblia. Sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte, ó, porque tinha algumas pessoas que estavam adorando a outros deuses, seguindo a outros profetas e congregando em outras religiões, em outras sinagogas. Aí Moisés falou o seguinte, falou, ó, por ordem de Deus, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate, e mate, e mate, e mate, cada um ao seu amigo, cada um ao seu irmão, cada um ao seu pai, à sua mãe, cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. É isso que eu estou falando para vocês. Isso aqui é religião, isso aí é religião. E você está nesse meio fazendo o quê? Você não estudou sociologia em nenhum momento da sua vida. Em nenhum momento da sua vida você teve acesso, pelo menos, a um pouco de tecnologia, de sensibilidade humana, de psicologia. Você nunca estudou um pouco de filosofia. Você nunca entendeu o que é viver em paz. Cara, se você acha que eu sou nervoso por causa disso aqui que coloca risco nas vidas das pessoas. Por favor,
Lá em Números, capítulo 31, versículo 17 até o 18, diz o seguinte: Moisés, seguindo a ordem e a orientação divina, ele ordenou que os israelitas matassem todos os filhos dos homens dos medianitas e todas as mulheres que já tenham conhecido algum homem. Deixaram apenas as virgens. Deixaram apenas as mulheres virgens. Só isso. É desse jeito que funciona. Isso é religião. Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 e 34, os israelitas lá destroem completamente os homens, as mulheres e as crianças de Sião. Isso tudo por causa de território, geopolítica. Isso tudo por causa de política religiosa. Tá entendendo? Lá em Deuteronômio ainda, capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte, o próprio Deus falando aqui, né? Não é o Deus de Israel, o próprio Deus falando. E se o Senhor teu Deus entregar nas tuas mãos, passarás a fio da espada todos os seus homens. As mulheres, porém, as crianças, o gado e tudo que houver na cidade, todos os teus despojos, os tomarás para ti e desfrutarás da presa dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te houver entregue. Esse próprio Deus está dizendo, pessoal, aqui, que as mulheres e as crianças serão tomadas para os israelitas e servirão como escravos e objetos sexuais para esses homens, para que esses homens possam viver de acordo com o seu deleite, para desfrutar dessas presas, tornar essas pessoas inimigas. Pessoal, preste atenção, você não precisa ser nenhum bacharel. Sabe, você não precisa ser nenhum bacharel em teologia para que você possa entender o que eu estou falando para você, não. Eu estou falando de uma linguagem bem simples. Cara, lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13, Davi, ele matou 18 mil pessoas, 18 mil edomitas, no Vale do Sal, e fez o restante do povo de escravo para ele. Aí você fala, Jason, mas isso aí está escrito lá no Antigo Testamento. Mas e o Deus do Antigo Testamento não tinha ética, não era? Ele não tinha soberania, não era? Ele não era soberano naquela época, não era? Aí tu quer me dizer então que naquela época Deus não tinha livre-arbítrio, ele não tinha senso crítico, ele não tinha senso de humor, ele não tinha sensibilidade, ele não tinha humanidade, ele era apenas uma vadia Maria que ia com as outras? É isso que tu quer me dizer? Por favor, rapaz. Por favor, aonde que está a temporalidade de Deus? Me fala aí, operário de Jesus, você que é um teólogo de bosta. Aí não quer ouvir a verdade. Não! Eu não quero ouvir isso, não! Porque está escrito lá no Antigo Testamento. Então faz o seguinte, se tu está falando que o Antigo Testamento não vale para nada, então faz o seguinte, imundície. Pega de Gênesis até Malaquias e rasga essa porra. Tá aqui, ó. Rasga esse cacete, então. Não é que não é porque no Antigo Testamento era uma coisa. Então rasga. Toca fogo nessa miséria, fica só com o Novo Testamento. Fica difícil realmente dialogar sem você trazer ou alterar o som ou o tom da voz. Falar sobre esse assunto? Não. Cara, você entende agora de onde vem toda essa miséria do mundo? Cara, a desgraça humana vem das religiões que obriga o ser humano a se curvar e a obedecer e essa própria religião ela se torna inimiga dos pensadores da produção científica. É este livro aqui, ó, que inspira os assassinos, os psicopatas, os maníacos, os loucos, os doentes mentais e provoca alucinações mil, delírios, distúrbios, bipolaridades, tá? Provoca megalomania, síndromes, fobias e transtornos dissociativos de identidade. Tudo isso aqui. Tá aqui. É aqui a bula. Se você quer realmente entender como é que funciona, tá aqui. Cheio de
de gente crente nos centros psiquiátricos, nas clínicas psiquiátricas, só da crente. Cara, olhe para trás para observar a história de sangue e terrorismo cometido lá atrás pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante. É só você olhar para trás, olha para trás. Vai ler. Estuda, cara. Estuda. Entendeu? Aí daqui a pouco vem aqui falar de ateu. O cara vem aqui para estar falando de ateu. Eu não entendo isso. Resolve o teu problema com a Bíblia, cara. Entendeu? Quer dizer, tudo dentro do judaísmo, do cristianismo e do islamismo só cheira a agressão, só cheira a violência, só cheira a morte. Essas três religiões nunca foram de paz. Elas nunca foram do diálogo, do amor, mas somente da guerra, da violência, da corrupção, do crime, do assassinato, do roubo, do furto e das piores coisas que selvagens têm vergonha de fazer. Entendeu? Existe muita disputa, cara. É só disputa entre esses caras aí só em busca do poder. No cristianismo não é nada diferente. A maioria dos pastores e padres, a maioria desses caras vive de golpes. É só isso. Veja aí, é só você olhar. Você está achando que eu estou inventando dados? Você está imaginando que eu estou inventando alguma coisa? Por favor, eu quero te centralizar aqui para que você possa me entender. Tá? Veja quantas pessoas aí, ó, quantas pessoas estão abandonando as suas igrejas e os seus ministérios para abrirem novos templos, simplesmente para se intitularem como pastores e bispos. Só isso. O cara tá deixando tudo, ele vai lá e se rebela contra a igreja dele, e agora ele vai e abre a igreja dele, porque ele quer ganhar. Ele quer viver do osso, do sangue, da carne do povo. Ele sente cheiro, ele sente o cheiro do dinheiro, ele já aprendeu como é que é, agora vai abrir a igreja. Vai abrir a igreja dele. E acabou. E fala que foi Deus que mandou ele abrir a igreja. Tá entendendo mais ou menos? Aí ele diz, foi Deus que mandou abrir a igreja. E o povo cai nesse negócio, rapaz. Entendeu? Veja quantas pessoas, veja quantos deles usam a televisão, os rádios, as mídias sociais para atacarem seus concorrentes e para protegerem os seus aliados. Veja quantos. Entendeu? Há muita rivalidade entre essas pessoas. Por que você acha? Eu só vou te fazer uma pergunta e quero que você pense. Por quê? Por que você acha que muitos desses televangelistas aí, eles andam com carros blindados, eles andam com colete à prova de bala? Me explica aí, por que essas pessoas, eles andam com escolta armada, com .40, com 9mm e com .50? Me explica e me conta aqui nos ouvidos, por gentileza, me fala lá, me fala nos comentários aí. Você que é pastor de uma igreja pequena, que não está entendendo como é que o teu pastor presidente está engordando, coloca nos comentários aqui. Deixa eu saber o que é que você pensa. Cara, esses caras não querem se defender do diabo não. Para eles o diabo não existe, esses caras são ateus. Sabe? Esses caras são pessoas que são flores que não se cheiram. Entendeu? Eles se acham, são esses caras aí que se acham invencíveis. Sabe? Eles se acham intocáveis, eles estão acima da lei. Nada pode ser dito contra eles. Nada. Essa gente aí, ela não está cercada de advogados de diversas áreas por acaso, meu amigo. Você entendeu isso? Abra os olhos. Não é por acaso que eles estão amarrados aí com esses políticos e colocando esses mesmos políticos em cima dos púlpitos para falar. Eles estão vendendo você. Você que é membro, você que é ovelhinha, você que é ovelhinha do pastor, que chupa e mama no pastor, toma cuidado. O pastor está te vendendo aí para políticos. Você está sendo só um número no curral dele. É só isso. Cara, eles perseguem, só para você ter uma ideia, esses caras aí, eles são muito violentos. Eu posso te falar sobre isso daí, posso te explicar.
Eles perseguem na cara dura. Eles dizem aí na televisão e nas redes sociais, nas rádios, que eles estão sendo perseguidos. E eles até choram. Eles choram. Ah, eu estou sendo perseguido. Preciso de R$ 300. E o povo, ó. Cara, esses pastores, esses padres, além de zombar da cara de vocês, eles são perversos, eles são sem escrúpulos. São indivíduos totalmente maquiavélicos, sem piedade e sem remorsos. Cara, esses caras, eles ajudam com uma mão e com a outra ele te rouba. Muitos deles abrem aí, ó, casas de caridade, sabe, para ajudar pessoas, mas não é simplesmente para ajudar coração. Não é. Os caras, eles abrem essas casas de caridade, não é para ajudar, mas é para lavar dinheiro. Entendeu mais ou menos? É para justificar o dinheiro que eles estão recebendo em doações, em ofertas, em dízimos. Aí é porque nós ajudamos a associação Vitória em sei lá mais o quê. Aí você vai lá e dá. É porque nós estamos com uma associação tal, onde ajudamos pessoas carentes e você, ó. E é nesse fumo que você entra. Não há bondade nesses caras, meu amigo. Mas só há interesses. Sabe? É só interesses próprios. Eles querem mostrar que o dinheiro que eles ganham é para ajudar o povo. É para construir novos templos de adoração. Ou para pagar as contas do templo. Ou para levar o evangelho aos perdidos. E você cai nessa, ó. E é só o seu bolso e seu cartão de crédito, e o boletim e o carnê. É só isso. Todos nós conhecemos a vida de luxo desses caras, seus helicópteros. Os caras têm hangar. Hangar. Valdomiro Santiago tem hangar para colocar mais de 6 aviões lá dentro. Pergunta se você usa algum. Ou então pergunta quando você vai buscar uma ajuda para ir para um hospital, sabe, que esteja distante de você, pergunta se algum desses aviões que o Valdomiro Santiago tem, da Igreja Mundial do Poder de Deus, se você usa algum, você não é membro, você não dá o dinheiro, e cadê o avião para você? Não tem. É da igreja, mas a igreja não usa. Quem só usa? Quem só usa são eles mesmos. E esses idiotas acreditam nisso. Acreditam. Sério. Cara, uma coisa eu vou te dizer. Não duvide do que seu pastor ou o seu líder religioso é capaz de fazer, sabe, para se dar bem, cara. Certo? Não pense 2 vezes. Se for possível matar você para comer sua carne, para tomar seu sangue, para chupar os seus ossos, isso daí esses caras farão. Essa quadrilha, ela vive do suor, das lágrimas, do sangue, do sofrimento, da dor, da carência, da falta de informação e da falta de estudo e da crença desse povo. É assim que ele sobrevive. Quanto menos escolas, quanto menos informações, quanto menos ateus, mais prosperidade as igrejas terão. Mais olhos estarão fechados. Então não duvide se eu te disser que muitos deles estão aí, esses caras aí, ó, estão envolvidíssimos até o pescoço, até o talo, em transações ilícitas. Pastores que estão envolvidos em contrabandos, padres envolvidos em assassinatos e pedofilia. Parece até que eu estou fazendo um sinônimo, né? Mas tá aí, os caras envolvidos em extorsões, em roubos de igrejas. Os mesmos caras roubam a própria igreja para pedir mais dízimos e dizerem que foram roubados. Olha isso, gente. E sem contar com a intimidação de testemunha. Cara, eles não conhecem regras, porque existe uma rede muito forte de aliados sustentando esses caras, Brasil. Você acha que eles são o quê? Que eles são piedosos por causa de seus lindos discursos? É porque meu pastor é um homem de Deus. Meu pastor é um homem de Deus, é um homem de família, é um homem de fé.
É um homem de Deus, é um homem patriota. Ele acredita no Brasil acima de tudo e de Deus acima de todos. Para você. Vai nessa e cai nessa, amigo, que tu é fudido. Vai acreditando nesses caras. Cara, você não deve se impressionar com esses caras, porque são apenas, as palavras deles são apenas combinações de palavras fingidas. É apenas um jogo de marketing, de publicidade, de propagandas, de vendas e nada mais. Sacerdotes são piores que políticos profissionais, do que urubus. São esses caras aí, meu amigo, são esses caras aí, sabe, que representam o maior risco para a sociedade. Só para você ter uma ideia. Eles são mais perigosos, os líderes religiosos, são mais perigosos que os cartéis dos narcotraficantes e dos narcoterroristas da Colômbia, do México, dos Estados Unidos, de onde mais? Da Rússia, pronto, da Itália, do Japão. Aí você está pensando, você está pensando que os cartéis de Medellín, de Cali, da Cosa Nostra, daquele chamado Yamaguchi, dos Losetas, da Sinaloa e outros, cara, esses caras e esses cartéis não são páreos para esses líderes religiosos urubus. A gente sabe, a gente está cansado de saber, que os narcotraficantes e os narcoterroristas trabalham com contrabando, trabalham com droga, com agressão, com coerção. A gente sabe que eles trabalham com violência armada, com assassinato. A gente já espera isso dele. Mas os chefões da fé, eles trabalham com manipulação, pessoal. Manipulação das mentes. Eles trabalham com a Guerra Fria, a política. Ele trabalha com a fé das pessoas. E eles conseguem colocar os seus burros de carga, esses cães de guerra, essas ovelhas domesticadas, esses servos obedientes para serem combatentes em suas guerras individuais. Você quer ver uma coisa? Quer que eu te prove? Vamos provar isso? Vamos lá? Olha só, já estou terminando, peraí, aguarda um pouquinho. Enquanto isso, se inscreve aí no canal e me ajuda. Tá certo? Coloca um curtir, coloca um comentário. Me ajuda, compartilha esse vídeo aí, tá bom? Para que eu possa estar falando e denunciando isso ainda mais. Veja quantas pessoas, a prova que eu te dou é essa. Veja quantas pessoas não estão aí excluindo os próprios membros familiares, justamente por causa dessas religiões. Observe quantas pessoas não matam umas às outras por causa de uma interpretação de um texto sagrado. Entendeu mais ou menos? Eles estão enxergando com ódio, sabe? Os religiosos estão enxergando com ódio movimentos LGBT. Isso tudo por causa disso aqui. Por causa de Bíblia. Cara, é só você descortinar. Você descortina a sua visão para que você possa ver os boicotes que os pastores aí estão promovendo nas redes sociais contra novelas, contra comerciais, empresas, marcas famosas. Veja o poder que esses caras têm de manipulação. Esses cavalos, essas ovelhas e os cães selvagens, eles aderem tudo quanto esses pastores mandam. É só você olhar, cara, observa, Brasil. É só você olhar quantos namoros e quantos casamentos não foram desfeitos por causa de religião. Eu conheço vários ateus que foram abandonados por seus familiares, por seus cônjuges, sabe? Eles foram abandonados, gente, por diversas pessoas justamente por causa de religião, foram excluídos. Observe quantos membros de uma igreja são proibidos de visitar outras denominações ou ministérios ou religiões diferentes. Quer dizer, eles aí estão manipulando o povo e você aí olhando tudo isso, fazendo nada. Cara, o líder religioso manipula a mente de uma tal forma que se o líder religioso disser mate,
ele mata. Se ele disser persiga, ele persegue. Se ele disser exclua, ele exclui. Se ele disser abandone, ele abandona. Se ele disser censure, ele censura. Se curve, ele se curva. Obedeça, e ele obedece. Só para você ter uma ideia, está aqui escrito, e eu quero que você lembre, eu quero que você se lembre aí, que Abraão, ele iria matar o próprio filho Isaque, apenas por obediência a isso aqui. Jefté, ele chegou a matar a própria filha e tocar fogo na própria filha para oferecer a Deus. Poxa, pessoal, aí é brincadeira, certo? E eu quero terminar com você apenas te conscientizando dessas coisas. O canal serve para isso, para esclarecer a pessoa. Cara, a religião, preste atenção, é um movimento apontado como a maior organização criminosa e corrupta do mundo, Brasil. Para a gente terminar aqui, eu quero te dizer o seguinte, para a gente concluir. Olha, a fé é o comércio desses caras, é a vida desses caras, é o luxo deles. A fé é o meio de vida desses caras. Nenhum desses caras e dessas mulheres aí, desses pastores e pastoras, eles querem trabalho não, amigão. Querem nada, é ruim. Eles não querem trabalhar como você trabalha. Pegar aí 2 ônibus, 3 ônibus, metrô, cheio, lotado. Não. Você se sacrifica bem por causa do quilo de carne que está custando R$50. Sabe quem que dá carne para eles? Você. Você paga a escola dos filhos, a universidade em Miami, Los Angeles, na Ásia, na Europa e por aí se vai. Nenhum desses caras querem trabalhar, eles querem igreja. Eles querem igreja. Eles querem viver do seu sangue, do seu suor. Sabe? Você trabalhando e ele aqui em cima de você montado como se você fosse um cavalo. Você trabalhando, ele vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, para. Tá bom, agora vai. Vai, cavalo, vai, cavalo. E ele te chama de amigo, te chama de amor. Entendeu? Eles querem viver apenas da obra de Deus, porque eles sabem quanto lucram nas suas costas, nas costas dos pais de família, que muitas vezes não tem nem o que comer nas suas casas. E esses cafajestes miseráveis e desgraçados da fé, eles encontram na religião um mundo perfeito para eles. Um mundo fértil, um mundo sem esforço. Um mundo totalmente promissor. O Brasil aí está em ruína, está falido, né? Como estão dizendo por aí. Falido, quebrado, afundado em dívidas, ultrapassando o teto de desempregos. Mas eles, os pastores, estão no auge, ganhando muito dinheiro em suas costas. Você é o cavalo. Você não é chamado de ovelha à toa. Você é o animal da igreja. Não importa o nome. Valeu? Pessoal, muitíssimamente obrigado. Valeu por mais um vídeo. Obrigado por tudo. Lembre-se que o nome do canal Fala Ateu, tá? Fala Ateu, tá? Ele vai mudar. E vai se chamar agora Além da Fé com Jason Ferrer. Um abraço para você e fica na paz. Tchau, tchau, gente. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.